Oi, pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula aí, né, falando das reações orgânicas de eliminação. Então, nós falamos recentemente, né, aqui do sabão, tá? Vamos agora para a próxima aqui. Aqui nós vamos para agora a reação. Vamos avaliar, você tem aqui um ácido carboxílico, tá? Olha aqui, você tem aqui, ó, o ácido carboxílico, a carboxila aqui, e você tem aqui a hidroxila ligada a carbono saturado, que isso aqui é o álcool, é o etanol. Então, você tem aqui uma reação entre um ácido, né? Então, ácido carboxílico. Então, você tem reação entre ácido carboxílico e carboxílico mais etanol, que é um álcool. Então, está aqui, ó, ácido carboxílico mais álcool, produz essa substância aqui, ó, produz água mais éster, carbonila ligado ao oxigênio. Então, a reação entre um ácido carboxílico e um álcool é chamada de reação de esterificação, pelo motivo óbvio, que é por formar um éster. E você se lembra que éster, eu não paro de falar nisso, éster é uma substância importante, vai cair na sua prova. Por quê? Porque é uma substância que imita o cheiro e o sabor das substâncias naturais, ela faz parte do dia a dia das pessoas. Então, está aí a reação de esterificação, reação entre o ácido carboxílico e ácido carboxílico e álcool. Então, entre ácido carboxílico e álcool, forma o éster, que é a substância que imita o cheiro e o sabor das substâncias naturais. Nós vamos falar hoje também das reações de oxidação e redução, tá? Vamos falar das reações de oxidação e redução. Oxidação, você adiciona a ação do oxigênio, tá? Redução é a ação do hidrogênio. Então, isso quer dizer, você adiciona oxigênio a uma estrutura ou você retira hidrogênio. Quando você adiciona oxigênio, você faz uma oxidação, tá? Quando você adiciona hidrogênio, você vai fazer também uma redução. Você tirar hidrogênio, né? Adicionar oxigênio ou tirar hidrogênio, você vai dar uma redução. Eu tenho outro tipo de reação aqui, que é a ozonólise de alcenos. Então, reação com ozônio, nós chamamos de ozonólise. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos estar aqui observar, né, essas reações aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os carbonos que fazem parte da dupla são terciários. Perceba você aqui. Olha, quando você tem um carbono aqui, esse carbono da dupla é terciário, tá? Quando esse carbono for terciário, o que é que vai acontecer? Vai quebrar a ligação inteira, a dupla ligação, haver a separação das estruturas e os oxigênios serão adicionados a essa estrutura. Então, você vai ter um oxigênio aqui, ó, outro oxigênio aqui. Então, sai 2 oxigênios, entra aqui, você vai formar 2 cetonas. E o produto disso aqui, né, um oxigênio a mais que vai ser incorporado pela água. Tá? Então, o que acontece? Além de formar ozônio, forma também água oxigenada. Então, tem 2 oxigênios sobrando
tá? Vai formar a água oxigenada. Então, essa reação é chamada de ozonólise. E quando os carbonos for carbonos terciários, a dupla estiver em carbono terciário, a ligação dupla quebra totalmente, não quebra só a ligação π, quebra a ligação sigma e a ligação π, e eles atraem os oxigênios do ozônio, formando duas cetonas e água oxigenada. Beleza? Aqui você tem a ozonólise também, tá? Carbono tem um carbono terciário e um carbono secundário. Então, quebra a dupla ligação, forma aqui duas substâncias diferentes agora. Aqui vai formar a propanona, ó, 1, 2, 3, e aqui vai formar um aldeído. Perceba aqui, ó, que é carbonila ligado a hidrogênio. Esse hidrogênio está aqui, ó. Então, nesse caso aqui, quando você tem apenas um carbono da dupla terciário ligado a outro secundário, esse aqui está ligado a esse e a esse da dupla, então esse aqui é secundário e esse aqui é terciário. Então, quando quebra aqui, ele puxa o oxigênio para cá, forma acetona aqui, ó. Tá? Forma acetona. E aqui vai formar carbonila ligada a hidrogênio e aldeído, mais água oxigenada. Então, você deve observar sempre que, quando os carbonos da dupla ligação forem os dois terciários, a ruptura, tá, provocada pela ação do ozônio vai quebrar a dupla ligação, ou seja, quebrar a ligação π e a ligação sigma. Os oxigênios vão ser adicionados e formam aí duas cetonas. Quando você tem apenas um carbono terciário nas duplas ligações, o carbono terciário vai atrair o oxigênio e formar a cetona aqui, ó. Cetona, carbonila ligada a carbono de um lado e carbono do outro é cetona. Aqui você tem carbonila na extremidade da cadeia ligada a hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ó, tá para cá. Então, formando aqui, tá, um aldeído. Então, forma cetona aqui e um aldeído. Beleza? Então, aqui eu tenho um carbono, ó, eu tenho um carbono terciário e aqui eu tenho um carbono secundário. Como a dupla ligação se quebra exatamente no lugar entre o carbono terciário e o carbono secundário, o terciário atrai o hidrogênio e forma acetona, e o outro atrai o outro oxigênio e forma acetona. A água, tá, vai formar a água oxigenada, tá? Porque vai ter outro oxigênio aí. Então, pessoal, a ozonólise ela é importante. Tem caído ultimamente alguma questão sobre ozonólise, tá? Então, eu quero até fazer alguns exercícios. Eu vou ver aqui as questões que caíram no Enem, para eu mostrar para você como é que, mais ou menos, que a gente resolve esse tipo de questão. Então, oxidação, tá? Pessoal, oxidação, tem dois tipos de oxidação. A oxidação branda e a oxidação enérgica, tá? Essa oxidação branda e a oxidação enérgica, elas atuam, a atuação do oxigênio é devido exatamente à produção deste oxigênio pelo permanganato de potássio. Então, neste caso aqui, o permanganato de potássio, em meio básico, tá? Vai produzir oxigênio. Esse oxigênio aqui, ó, chamado de oxigênio atômico, nas reações ele também é chamado de oxigênio nascente,
né? Nascente por quê? Porque ele é formado a partir do permanganato de potássio. Então, há a quebra do permanganato de potássio e formação do oxigênio nascente. Então, veja só, quando você oxida um alceno, perceba você que você tem 2 mols de oxigênio atômico. Quando você quebra uma dessas ligações aqui, você expõe, tá? Você expõe uma valência livre aqui, tá? E outra valência livre vem para cá, e a ligação fica simples. O que é que vai acontecer? Aqui você vai ter a formação de grupo OH. Então, veja só, de onde veio esses OHs para cá, tá? Galera, é porque o meio, tá? Olha aqui, o meio é aquoso e básico. Então, quando, tá, o meio é aquoso e básico, o que é que vai acontecer? Ele vai adicionar, vai puxar as hidroxilas do meio para as valências livres aqui. Então, esses grupos OHs que você tem nessa estrutura, elas vieram exatamente desse meio aí, tá? Então, você tem os grupos OH que vieram daqui. Então, oxidação branda ocorre com permanganato de potássio em meio básico. Na oxidação branda, apenas a ligação π é rompida, oxidação branda. Ó, apenas a ligação π é rompida, não se rompe. Lembra lá na ozonólise? A ozonólise quebra, decepa a ligação dupla, ele quebra tanto a ligação simples, a ligação π, ele tanto quebra a ligação π como a ligação sigma. Então, ele quebra a molécula ao meio. Na oxidação branda, essa oxidação, ela quebra apenas a ligação π, tá? Ela quebra apenas a ligação π e expõe a valência livre dos 2 carbonos. Como o meio é rico em grupo OH, que ele está dizendo que o meio é básico, então ele atrai as hidroxilas para as valências livres e formando um álcool. Então, a oxidação branda de um alceno em meio básico vai formar um álcool. Então, forma esse diálcool, etano diol, 1 e 2 etandiol, tá? Então, você tem etanodiol aqui, que é o álcool formado. Os grupos OH chegaram aqui por quê? Porque o meio, ele disse que o meio é básico, beleza? Etino produz etanodiol, né, em meio básico, aqui também. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você percebe que aqui vai ser uma oxidação também, permanganato de potássio em meio básico. O que é que acontece? A oxidação aqui é branda também, vai quebrar uma ligação π. Então, neste caso aqui, quebrou uma ligação π e você percebe que gerou uma valência livre aqui, tá? E outra aqui. Entraram-se 2 oxigênios nas valências livres, formou uma carbonila aqui, eu vou trazer essa representação para cá, tá? E outro oxigênio entrou aqui. Então, você tem aí 2 aldeídos, Então, um etino, a oxidação branda do etino em meio básico, forma aldeído, galera. Vai formar aldeído. Ao invés de atrair grupos OH, ele está aqui, ambiente rico já em oxigênio, 4 mols de oxigênio. Perceba que aqui você usou apenas 2 mols de oxigênio. Por isso que as hidroxilas foram atraídas, porque o meio era pobre em oxigênio. Aqui o meio já é mais rico, tem o dobro de oxigênio, então os próprios oxigênios
são atraídos para cá, né? E além de formar um dialdeído, etanodial, ele vai formar aí a água oxigenada. Então, quebrou a ligação π, expôs as valências livres desse carbono, 2 oxigênios entraram aqui e 2 oxigênios vão formar a água oxigenada, beleza? Então, vão formar água oxigenada. Ney, de onde formou essa água oxigenada? Não se esqueça que o meio está básico, galera. O meio está básico. Então, as hidroxilas reagiram entre si e produziram água oxigenada com o oxigênio que sobrou daqui também. Beleza? Aqui, perceba aqui que você tem um alcino, tá? Um alcino em meio básico também. Alcino secundário em meio básico. Então, quebra uma ligação aqui, vem uma carbonila para cá, outra para cá, forma uma cetona aí. Como você tem a repetição da carbonila, você tem uma dicetona, propanodiona, tá? Propanodiona, que é uma dicetona. Propano 1 e 2, propano 1 e 3 diona, tá? Então, tem aí as cetonas. Alcino com tripla ligação. Então, com tripla ligação, você já sabe, vai quebrar, tá? A ligação π, você vai ter uma quantidade, ainda é uma oxidação branda, porque você tem 4 mols, a partir de 5 mols, que é a oxidação enérgica. Quando a oxidação é enérgica, ou seja, você tem muito oxigênio, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer na oxidação enérgica é que decepa, assim como na ozonose, decepa a molécula aqui no meio, quebra, separa e ele, né, absorve os oxigênios. Então, na estrutura. Nesse caso aqui, quebra a ligação π somente, tá? Gerou uma valência livre aqui, ó, puxou um oxigênio, outro oxigênio aqui. Perceba você aqui, que aqui formou uma função mista. Aqui você tem carbonila ligada a carbono desse lado. Carbono é cetona. Carbonila ligada a hidrogênio é aldeído. Então, perceba que tá a oxidação branda, tá, de um alcino, vai formar uma função mista. Nesse caso, formando uma cetona e um aldeído. Beleza? Oxidação enérgica, ela vem em outro momento, tá? A gente vai estudar oxidação branda, mas nós vamos fazer isso aí em outro momento. Lembrar a você que a oxidação, você tem a ozonólise, que é uma oxidação também muito intensa, ela quebra a molécula ao meio, tá? E quando você tem uma ozonólise de carbonos, onde a dupla ligação encontra-se em carbonos terciários, o ozônio quebra a molécula ao meio e formam 2 cetonas. Quando tem um carbono terciário e um carbono secundário, decepa a molécula ao meio, forma uma cetona e forma um aldeído. Tá? Então, quando a oxidação acontece em meio básico e ela é branda de um alcino, você vai formar uma função mista. Nesse caso aqui, formou uma cetona e um aldeído. Beleza? Valeu, então, pessoal. Até a próxima. Um abraço.